Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Que louvor gostoso. A gente fechar os olhos aqui, a gente passa a noite, né? Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em João 15:16. João 15:16. João 15:16 está escrito: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, ó Pai, de nos prazerarmos na Tua Palavra, estarmos, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, deleitando na Tua Palavra, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar a caminhar, a trilhar os caminhos que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ser cheios do Espírito Santo e sabermos aonde irmos, sabermos que somos dirigidos pela Tua santa e poderosa mão. Eu te peço, Senhor, traga à nossa mente tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E, Senhor, em nome de Jesus, derrama graça e unção sobre a nossa igreja, sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele espera que nós possamos dar frutos, e muitos frutos, em nome de Jesus. E aí eu gostaria de falar de uma pessoa que realmente fez a diferença na história, que realmente deu muitos frutos mesmo. Às vezes nós lemos a Bíblia e esquecemos algumas passagens, porque são muitas coisas, né? São muitas histórias. Tem uma pastora que ela fala que a Bíblia é como se fosse algo hollywoodiano. É a pastora Thalita, não sei se vocês conhecem ela. E realmente é. A Bíblia tem histórias que parecem ser histórias de Hollywood, que são histórias maravilhosas, que têm efeitos especiais, porque assim é o Senhor, não é verdade? E aí eu vou ler 2 Reis, eu gostaria que vocês colocassem aqui. 2º livro de Reis, 13, só o 20 e o 21 que nós vamos ler. Nós vamos falar do profeta Eliseu. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Pensa bem, gente. Os moabitas ali, eles invadiam a terra, eles saqueavam, batiam. Então o pessoal estava no velório, estava enterrando uma pessoa, que aqui não descreve o nome dela. E aí quando eles viram os moabitas chegando, eles tinham que correr, eles tinham que ir para algum lugar. O defunto já estava morto mesmo. O que eles fizeram? Jogaram ele numa cova. Não sabia que cova era essa. E era a cova de Eliseu. E ao encostar nos ossos de Eliseu, esse defunto ressuscitou. E aí nós vamos falar de uma pessoa que fez a diferença.
E começando pelos ossos, depois de tudo que ele fez, de todo o trabalho, que ele se dedicou à obra do Senhor. Ele tinha tanta unção, que os ossos dele faziam milagres. E aí, quando eu estava meditando, na palavra, e o Senhor me falando, eu pensei: Senhor, o que eu tenho para te oferecer? Eu não tenho nada. Eliseu, depois de morto, os ossos ressuscitava. Eu oro pelas pessoas, eu coloco a mão na cabeça e eu não vejo nada acontecendo. E aí, Senhor, então eu não estou sendo usada. Eu não estou andando de acordo com a vontade do Senhor. Eu não estou fazendo aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Essa pergunta é para mim e para você, queridos. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós? Coloque a mão na sua consciência. Você está cumprindo o ID do Senhor? O Senhor tem nos incomodado tanto com o ID. Desde quando começou esse projeto MDA na nossa igreja, o Senhor tem brotado um fogo no nosso coração, principalmente os que estão na liderança, que estão na frente. Como cumprir o ID do Senhor? Como fazer acontecer a vontade de Deus nessa terra através das nossas vidas? Eliseu, você sabe como que Eliseu foi chamado? Quando Elias tinha desistido, já tinha feito muito, o Senhor determinou: você vai ungir o rei, e você vai fazer isso, aquilo, e vai colocar uma pessoa no seu lugar. E foi Deus que escolheu Eliseu. Deus falou: você vai ungir Eliseu, e ele vai ficar no seu lugar. E assim Elias foi, e só tocou a capa dele em Eliseu, e Eliseu entendeu na hora. Na hora ele entendeu o chamado dele. Ele sabia que era Deus que estava chamando ele para cumprir o ID. E às vezes o pastor nos convida a fazermos algo na igreja, a pastor ou algum líder, e a gente fica com uma preguicinha, gente? Eu imagino que Deus deve ficar muito decepcionado. Eu falo isso é de nós todos, tá? Não é de nenhuma e nem duas, é eu e a maioria, se não falar 100%, nós somos assim. Então, Eliseu, com apenas um toque da capa de Elias, ele entendeu o chamado dele. Ele deixou as juntas de boi, ele matou as juntas de boi e foi com Elias. E Eliseu, na sua caminhada, ele fez muitos prodígios para o Senhor. Ele deixou marcado na história as coisas que ele fez. E eu anotei aqui, porque muita coisa a gente esquece, queridos? E aí, a primeira coisa que ele fez, Elias ia, no final, da caminhada dele, ele pedia a Eliseu para ficar para trás, e Eliseu nunca ficava. Eliseu sempre ia com ele. E aí, quando ele viu que já estava no final, o Senhor ia arrebatá-lo, ele perguntou para Eliseu o que ele queria. Ele falou: eu quero porção dobrada. Ele pediu porção dobrada de Elias. Elias fez muita coisa, nós sabemos disso. Imagina pedir porção dobrada, é muita ousadia, E hoje, nós estamos pedindo porção, principalmente dobrada, porque porção dobrada significa trabalhar mais. Porção dobrada significa fazer mais. Porção dobrada significa ir mais além. E ele teve essa ousadia. E aí eu vou citando aqui os versículos, se vocês quiserem anotar e depois estudar em casa. A porção dobrada ele pediu no 2º livro de Reis 2:9. E o segundo, ele dividiu o rio Jordão. Ele dividiu com a capa. Está em 2:14. Ele sarou as águas. Vocês lembram que as águas, elas não podiam ser consumidas. A plantação não fugiu a palavra aqui, gente. Não ia para frente. E ali ele sarou as águas.
Teve uns rapazes que zombaram dele. Vocês lembram disso? Foi em Reis 2, 23 e 24. Eles zombaram dele porque ele era careca. A gente não prega sobre isso, né? Mas ele amaldiçoou aqueles rapazes. E as ursas vieram e mataram eles. E aí hoje, a gente é assaltado na rua, acontece qualquer coisa ruim com a gente. E aí? Nós temos poder para falar, eu quero uma vingança, eu quero algo agora? Porque no início aqui nós já falamos, né? Nós não conseguimos nem curar. E ele ressuscitou um morto com os ossos dele. Durante a minha anotação, eu confesso para vocês, eu fiquei com muita vergonha. Você sabe por quê, gente? Nós não estamos fazendo nada. A gente tem que se envergonhar sim, porque Deus conta conosco. Os profetas já foram. Jesus veio, morreu na cruz, derramou todo o seu sangue, para que nós fôssemos salvos, para que o meu e o seu nome estivesse escrito no livro da vida. E o Senhor conta conosco, e o que nós estamos fazendo? Às vezes você acha que está fazendo muito, mas não é não, querido. É pouco. Nós temos que avançar. Nós temos que ter estratégias. E aí eu perguntei para o Senhor, quais as estratégias que eu preciso ter? Oração. Foi assim que o Senhor me respondeu, oração. Joelho no chão. Você sabe o que as pessoas ao seu redor estão passando? Você sabe as lutas que estão acontecendo? Olha o que está acontecendo lá na Ucrânia. Aí nós podemos ajudar eles? Aí você pensa assim, não, nós estamos no Brasil, nós não temos condições financeiras, como é que nós vamos ajudar a Ucrânia ou qualquer outro país que entrar em guerra? Queridos, nós podemos. Aqui, através do nosso joelho, através da nossa oração. Eliseu fez tanta coisa porque ele tinha intimidade com Deus. Ele fez porque ele confiava, ele sabia que o Senhor ia respondê-lo. Porque ele alcançou as expectativas de Deus, ele sabia disso. E eu e você, nós estamos alcançando as expectativas de Deus no mundo em que nós estamos vivendo? Com tanta imoralidade, com tantas pessoas perdidas, com tantas pessoas sem Deus. Hoje nós não ouvimos falar de carnaval, né? Já tem 2 anos. Mas isso não significa que as pessoas estão no mundo, estão fazendo as coisas que agradam a Satanás, estão se deleitando nos banquetes que Satanás tem dado para elas. E elas, queridos, estão cegas. Assim como Saulo estava cego, as escamas teve que cair por terra, para que a pessoa pudesse ver, para que ele pudesse ver a glória de Deus. E essas pessoas que estão perdidas, elas vão ver a glória de Deus, mas depende de mim e de você. Nós temos que nos dispor, e o Senhor nos dá a dica, o Senhor nos dá a receita. Ela se chama oração, ela se chama intercessão, ela se chama busca pelo Espírito Santo, ela se chama unção. E para a gente ter a unção de Deus, nós precisamos ter uma vida em santidade. Nós não precisamos falar aqui o que devemos ou não fazer, você já sabe, está na Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Então o Senhor conta conosco, e é isso que o Senhor pediu, para que eu falasse com a noiva dele, com a igreja dele. Se disponha, dê o seu melhor. Eliseu é um exemplo maravilhoso que ele fez isso. Eliseu, ele consegue água para um exército, está em 3, 15 e 20. Ele aumenta o azeite da viúva. Eu acho essa história linda. Gente, o homem morreu e o devedor queria os filhos dela.
Vocês lembram desta história? Eles queriam o filho da viúva. Imagina, você está devendo e a pessoa chega na sua casa, vou levar seus 2 filhos. Eu tenho 2 filhas. Se alguém chegar lá em casa e querer minhas 2 filhas, eu não vou deixar levar. Vocês vão deixar levar seus filhos? Não, né? E essa viúva sabia que tinha um profeta, e ela foi atrás dele. E ele falou com ela, para arranjar botija, né? É botija que fala, gente? Não é? Botijas vazias. E assim ela fez. E o tanto de azeite que foi derramado ali, enquanto tinha vasilha, foi derramado azeite. Olha o milagre do Senhor na vida dessa mulher através do profeta. E olha o milagre que o Senhor pode fazer na vida dos outros através da nossa vida. E ali essa mulher conseguiu pagar suas contas e conseguiu viver o resto da vida com o que sobrou de tanto azeite que era. E ela só conseguiu essas vasilhas também, gente, porque ela tinha vizinhos que ela podia contar. Você tem pessoas que você pode contar? Se você precisar de algo, ela vai estender as mãos para você? Então nós precisamos ser esse profeta que aumenta o azeite, que faz o milagre. Está em 4:1-7. Ele purificou o alimento que eles fizeram, um alimento envenenado. Está em 4:38 ao 41. Isso para ele não foi dificuldade, porque ele tinha unção. E quem tem unção não vê dificuldade nas coisas que lhe aparecem. Quem tem unção faz acontecer, porque ele sabe que não é ele, que é Deus. E quando nós temos intimidade com o Senhor, nós sabemos que nós podemos abrir as nossas bocas e profetizar, e orar, e interceder, que vai acontecer. Amém, queridos? Ele sara Naamã, o leproso. Ele alimenta uma multidão. Ele faz com que Geazi fique leproso também, porque Geazi pegou o que Naamã estava oferecendo para ele, que ele tinha dispensado. E aí Geazi ficou leproso também. Então, às vezes, na nossa caminhada, o que essas passagens da Bíblia vêm nos dizer? Que nós não vivemos só de milagres de cura, não. Existe maldição também, se você não estiver de acordo com a vontade do Senhor. Geazi sabia que ele não podia pegar, porque ele tinha falado com Naamã que não queria. Então nós temos que saber o nosso limite, nós temos que saber até onde nós podemos colocar a planta dos nossos pés, nós temos que saber até onde nós podemos ir em nome do Senhor, porque aqui Geazi falou em nome do profeta Eliseu, e ele não poderia ter feito isso. Então as histórias vêm nos mostrar os dois lados. Aí tem pessoas que pregam só sobre o que aconteceu de ruim e fala que o nosso Deus é vingador. Ele não é, e o nosso Deus é Deus de amor. Só que a pessoa tem que viver conforme a vontade dele, amém? Ele faz flutuar o ferro de um machado. Ele revela os planos do rei da Síria. Gente, essa história é maravilhosa, né? Ele provoca cegueira nos sírios. Ele profetiza abundância para uma cidade açoitada pela fome, e acontece. Ele garante à mulher sunamita a restauração das suas terras. Ele profetiza a exaltação de Azael. Ele ordena a unção de Jeú como rei. Aqui eu estou convidando vocês a ler o 2º livro de Reis todinho, né, gente? Ele conserva o poder profético até em seu leito de morte, ele ainda profetizou. E queridos, o poder divino se manifesta em seu túmulo, porque ele foi um homem muito usado, ele foi um homem muito dedicado. E mesmo após a sua morte,
O segredo do seu poder, seu desejo de receber porção dobrada da graça, o capacitou a viver em uma atitude contínua de vitória. E hoje o Senhor convida a mim e a você a viver uma atitude contínua de vitória. Esse é o tema dessa pregação. Atitude contínua de vitória. Mas como assim? Como que eu vou viver uma atitude contínua de vitória? Esse mundo é tão difícil, como que eu vou conseguir vitórias? Nós vamos conseguir vitórias através da nossa fé, da nossa busca, através do Senhor. Porque, queridos, vitórias não significa que você tem uma mansão, um carro zero, você tem dinheiro na sua conta para viajar quando quiser. Isso não é vitória, não. Porque se isso fosse vitória, nenhum rico, nenhum milionário ia se suicidar. Isso não é vitória. Vitória é a paz que nós temos, é a paz que excede todo entendimento que o Senhor nos dá. É a alegria da salvação, de saber que o meu e o seu nome está escrito no livro da vida. Isso sim, isso é uma contínua vitória, é uma atitude de vitória. Queridos, às vezes nós temos arroz com ovo em casa, mas a paz que está no nosso lar, ela é tão grande, ela é tão gostosa, ela é tão maravilhosa, que a gente não abre mão disso por churrasco nenhum. Não é verdade? Às vezes tem pessoas que não entendem isso. Acha que igreja tem que ser igreja de campanha. Eu preciso fazer uma campanha para mim conseguir isso, conseguir aquilo. Tem muitos novos convertidos que ainda não entendem isso. E nós estamos aqui, nós precisamos falar disso para as pessoas. As pessoas têm que entender que vitória é estar na presença do Senhor, é ouvir a voz do Espírito Santo, é ter intimidade com Deus. Isso é o maior prazer que um ser humano pode ter nessa terra. E às vezes as pessoas ficam aí, perdidas, né, sem rumo, sem saber o que fazer. Eu falo isso porque eu já vivi assim, queridos. Eu não nasci num lar evangélico. A minha caminhada foi que eu fui aprendendo. E hoje a paz que eu tenho, eu não troco ela por nada. E é isso, queridos, que nós possamos ter uma atitude contínua de vitória. E o Senhor colocou alguns versículos no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. 1 Coríntios 3:9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós precisamos entender essa palavra. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Não adianta a gente falar e não praticar. Mateus 28:19. Mateus 28:19 está escrito: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, gente, fazer discípulos. Nós estamos fazendo discípulos? Isso é muito sério, às vezes a gente não pensa nisso. Eu imagino quantos discípulos não seguiram Eliseu, né? 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você crê, igreja? Amém? 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém?
Semana passada nós tivemos uma reunião aqui na igreja e uma irmã falou uma coisa que me marcou muito. Diz ela que no serviço dela, uma pessoa chegou para ela e chamou ela, não lembro se a palavra é essa, se não for, é alguma coisa parecida, chamou ela bobinha, que ela é uma bobinha de Deus. Foi algo parecido. Gente, a pessoa falou, eu vejo o brilho do Espírito Santo em você, tudo que a gente pede, você tem a maior boa vontade para fazer. Eu vejo Deus no seu falar, eu vejo Deus naquilo que você está fazendo, no seu agir. E queridos, é o que eu desejo para a minha vida. Eu quero ser a bobinha de Deus. Eu quero que as pessoas vejam o brilho do Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser aprovada pelo Senhor. E eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Vocês têm certeza disso? Gente, essa é a maior certeza que um ser humano precisa ter. Porque imagina, hoje nós vivemos aqui, é um mundo de passagem. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? Eliseu, enquanto ele esteve no seu caminho, profetizando, fazendo a obra do Senhor, ele sabia muito bem para onde ele ia. E tanto que o que ele deixou, que foi os seus ossos, ainda fizeram um milagre. Então hoje eu profetizo em nome de Jesus, que o ministério Ser Feliz vai ser uma igreja de profetas, que fazem milagre, aonde colocar a planta dos pés. É uma igreja onde que o ID vai ser cumprido da forma que o Senhor determinou. Que os tímidos vão deixar essa timidez de lado, porque em Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, queridos, que em nome de Jesus, nós precisamos ser uma igreja que avance, uma igreja que vá. E se alguém tem alguma dificuldade, se alguém aqui, ou alguém que está assistindo, que é do Ministério Ser Feliz, que ainda não teve esse desejo no seu coração, ou não entendeu ainda o que é esse ID, procure a gente, procure o pastor Júlio, procure a pastora Elaine. Você vai entender que esse ID é o seu passaporte para o céu. Amém? Feche seus olhos, queridos. Vamos orar e agradecer a Deus por nos dar revelação da tua palavra, por nos ensinar a caminhar nos caminhos que devemos trilhar, que nenhum de nós nem se desvie para a direita nem para a esquerda, que o nosso alvo seja Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós possamos em nome de Jesus, ser uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, que busca a presença do Senhor mais do que tudo neste mundo, que dê prioridade a Deus mais do que qualquer coisa que te interesse ou que você tenha a obrigação de fazer, que nós sejamos uma igreja, que o Senhor nos vê, e que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor levante pessoas nesta igreja de uma forma sobrenatural, porque o Senhor sonda os nossos corações, Ele sabe o desejo do meu e do seu coração, Ele sabe o que passa nos nossos pensamentos, que o Senhor faça um mover sobrenatural no Ministério Ser Feliz, nesse ano de 2022, que no final do ano nós possamos ver profetas fazendo milagres em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus disse que nós poderíamos pisar em serpentes e escorpiões, e que nada não nos aconteceria, e que assim seja em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Podem ser vencidas